Fala pessoal, eu sou Miqueias Oliveira, bem-vindo ao canal, onde temos aqui uma imersão e mergulharmos na palavra de Deus para que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, nos esclareça os mistérios do reino da luz, o mistério do nosso Deus, o Duz, o Eterno, o nosso Adonai Elohim, o nosso Pai. Sejam muito bem-vindos, este é o canal que visa preparar, equipar, treinar guerreiros para a batalha. E no poder do nome de Jesus, e cobertos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, nós vamos juntos nessa imersão. Eu sou Miqueias Oliveira, esse é o meu canal. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva, me dê essa honra de fazer parte dessa comunidade aqui conosco, aqui na plataforma do YouTube, e ative o sininho, dê um like, comente. Você que já é inscrito, já comenta aí, já vai no chat. Cheguei, estou aqui, Deus abençoe, amém? Estamos numa série sobre a armadura de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre vestir e revestir. Por que é que a carta mencionada, ela diz revestivos de toda a armadura de Deus e ela não fala vestir da armadura? Qual a diferença? Ok? Venha comigo. Vai aparecer aqui a minha rede social no Instagram, @PRMiqueiasOliveira. Enquanto eu vou dando esse comercial, você já pode ir compartilhando. Compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, no Message, nos mais variados redes sociais que você possa ter. Divulgue mesmo. Todos os dias, às 9h30 da noite, aqui no YouTube, de segunda a sexta, é o canal de Miqueias Oliveira, o vosso servo, crendo e tendo a certeza em Deus que vamos crescer na graça e no conhecimento. Compartilhe aí. Minha rede social é @PRMiqueias no Instagram. E chegando no Instagram, você, ao me seguir, você vai ter acesso na bio de um link que vai te dar outras redes sociais. E eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito no meu Telegram, ao clicar aí na bio do meu Instagram, você vai ter aí a barrinha de cara do Telegram. Eu tenho um grupo de mentoria no Telegram e nós ali mandamos podcast, mandamos mensagens diárias, alinhamento, treinamento, e eu quero desafiar você a fazer parte dessa comunidade comigo, ok? Vamos mandar cursos também ali para o nosso grupo do Telegram. Você é muito bem-vindo, ok? Tem aí na descrição desse vídeo o acesso à nossa loja virtual e você pode adquirir o livro do pastor Miqueias Oliveira, Batalha Espiritual por Princípios Bíblicos. Te ensino aqui o que é mundo espiritual, origem da batalha, armas espirituais, armadura de Deus. Aqui nós estamos ministrando. Aqui é conteúdo que só de armadura de Deus são mais de 20 páginas. Eu falo sobre jurisdição espiritual e tantos outros temas. No nosso site você vai poder também adquirir o livro da pastora Késia, minha esposa, minha amada. O livro Se Levante. Olha, é um livraço, tá bom? E as Bíblias King James, qualquer tamanho, qualquer versão. Estou com a mão aqui, estou na mão com uma de letra ultra gigante. Para você que já não enxerga bem, como eu, você vai ter uma Bíblia de letra ultra gigante. Vamos ao texto da palavra do Senhor? Vamos lá, pessoal? Efésios capítulo 6, e eu quero ler com vocês a partir do verso de número 9, verso 1. Verso 1 ao 10. E você vai entender o porquê. Abra, por favor, ou liga seu smartphone, o que você tiver em mãos, mas vamos ler a palavra do Senhor. Efésios 6:1 diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos,
Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aí vem o verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como Paulo está em cadeia e vendo como os soldados pretorianos se paramentavam, Paulo está entendendo não o que ele vê literalmente e aplica, mas a aplicação das peças da armadura, ele vai colocar um princípio. Que princípios são estes, pastor Miqueias? São princípios da palavra de Deus, que nos estruturam para a batalha. Você pode até ir para a batalha, mas se você não tiver estrutura espiritual, você será alvejado, você será uma presa fácil das emboscadas do maligno. Você será como um animal indefeso do laço do caçador, como está escrito no Salmo 91. E aqui eu quero desmembrar, porque é que eu li com você o verso 1 do capítulo 6 da carta aos Efésios, e não, como de costume, quando falamos em batalha, sempre vamos trazer à memória um texto que eu chamo de texto áureo da batalha. Efésios 6:10. Vem comigo nessa compreensão. A partir do verso 10, o apóstolo Paulo usa um advérbio de ligação, um advérbio relacionado ao tempo e prioridade em que a carta, e pelo menos o capítulo 6, ele está inserido. Ele diz quanto ao mais, ou seja, no demais. Ele vai colocar o que é relevante e o que é a partir, conseguinte. E ele começa então a trabalhar vestimento, que são princípios que forjam o nosso caráter. E ele começa onde, pastor Miqueias? Dizendo para filhos um mandamento irrevogável estabelecido por Deus, que tem um selo de promessa de longevidade. Então, a guerra, ela não começa no culto de libertação. O culto de libertação é o chamado descarrego de toda uma guerra. O seminário de batalha espiritual, o culto, a vigília, a intercessão, a consagração, a reunião de célula, todo o movimento espiritual de unidade de fé da igreja, ela serve para tributar a Deus a honra, a glória, o prestar culto. Ela também é ministrada porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo, então recebemos a direção diária para nos posicionarmos neste mundo. Mas o campo de ação da batalha, seja ela territorial, geracional, ela acontece não em 2 horas de culto, 1h30, seja qual for os momentos da reunião, do ajuntamento. Ela acontece na sua vida diária. O lugar onde você estabelece, onde você tem família, onde você mora, onde você trabalha, onde você vive esse crescimento. Quando em Levítico Deus cria a roupa sacerdotal, quando Deus estabelece como seria o paramento dos sacerdotes, o paramento era o ornar, mas havia uma vestimenta que os sacerdotes usavam que chamava sobrepeles, que guardava a nudez. E aqui eu quero trabalhar a etimologia de cada palavra, vestir e revestir. Caneta e papel na mão, vamos lá? Vestir, o que é mais básico para compreender. Cobrir ou tapar a nudez. Com roupa.
vestir. Revestir, paramento, ornamento sobre o que já existe. Então veja que a responsabilidade de Deus é nos revestir. E a nossa responsabilidade enquanto guerreiros da luz de Cristo Jesus nessa terra é buscarmos vestir na força do Espírito Santo, por isso fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e na medida que a gente busca viver e colocar na vida prática princípio, nós vamos viver a dimensão de estarmos preparados em Deus para resistir o dia mau. Então tem muita gente que dá ênfase à armadura. Pastor, mas a armadura é de Deus. Ok, eu creio, estou falando sobre isso. Mas quantos guerreiros já foram para a batalha e foram alvejados e suas quedas, suas inclinações ao erro foram tão treinados e foram tão capacitados, e talvez haja uma indagação por que é que aquela pessoa parou, o inimigo a derrubou. Muitas vezes, e aqui não quero abrir espaço para julgar, Deus não nos dá esse direito de julgar o nosso irmão. A única coisa que a gente aprende, e me vem à memória o texto tradicional da ceia, né? Primeira carta aos Coríntios 11, a partir do verso 23, que a única coisa que a Bíblia nos dá o direito é de olhar para nós, né? Cuidar de nós mesmos, né? Avalie-se o homem, né? Olhe para dentro de si. Mas eu não quero aqui criar nenhuma celeuma quanto a alguém que você viu cair, alguém que você estava bem e foi alvejado, foi porta de escândalo. Em muitos casos, a gente sempre dá ênfase a dons e talentos e a gente esquece que primeiro vem o caráter. O que é o caráter? O caráter está ligado ao nosso dia a dia, no que fazemos, no que compramos, no que pagamos, no que relacionamos. Qual é a nossa forma? E por isso, a batalha não começa a partir do verso 10. Seria um erro de hermenêutica, de interpretação, tão terrível, tão grotesco. Porque o texto que nós analisamos em termos de batalha é a partir do verso 10. Mas o contexto vem do verso 1. O verso 10 só existe porque há 9 versículos anteriores que vão sustentar o verso 10 em diante. Então veja a prioridade que o apóstolo tem em trazer isso como verdade. Vestimenta. Aí ele vem sobre a vida comum, a vida em família. Ele vem falando sobre filhos, obedeçam a vossos pais. Por que ele não falou no Senhor? Por que ele não trabalhou essa relativização dos dias de hoje? Olha como é que o maligno, a agenda globalista, a agenda do anticristo trabalha. Filhos influenciando pais. Filhos tentando ensinar aos pais a modernidade. Quando a Bíblia está mostrando para mim e para você que todo mundo é filho, porque nem todo mundo é pai. Mas todos nós somos filhos. E por sermos filhos, temos a legalidade ou a legitimidade de viver como filhos. E qual é a característica de um filho? Ser ensinável. E por que ele é ensinável? Porque ele é obediente. E a obediência é um princípio espiritual irrefutável que joga por terra todo o ato de desobediência do nosso inimigo espiritual. Ele não pode aniquilar o processo de vitória, de milagre, de carreira em qualquer área da nossa vida que Deus tenha nos dado. Então, começa dentro de uma casa. Sede é o estado permanente, a ligação do verbo, né? Sede obedientes é permanente, é o princípio que rege. O que é isso? O que é obediência? É a minha vestimenta, que cobre a minha nudez espiritual, o meu caráter, a formação do meu caráter, de quem eu sou para Deus, de quem eu sou para o sistema, para o mundo, e para os demônios, para os anjos, para o reino do Espírito, para todos. Amém? Aí, ele vai colocar isso. A batalha começa em casa e não no culto de libertação. A batalha está ligada aos relacionamentos pais e filhos, filhos e pais, e por isso a palavra espada de Yeshua no seu ministério viria para converger o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos.
Veja como propriedade o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Éfeso. Ele está dizendo, quando ele chega no verso 10, quanto ao mais, ele está dizendo, peraí, não é só guerrear, não é só usar o dom, o talento, a performance. Isso é secundário. Você precisa entender que a batalha é dentro da tua casa. E você vence a batalha no cosmo, usando princípios que são vestimenta para que o inimigo não tenha do que te acusar. Amém? Aí a obediência, né, vem da raiz da palavra audire, no latim, é o mesmo que ouvir. É Mateus 7,24, a analogia que Jesus faz do homem sensato e insensato. O homem que ouve pratica e aquele que ouve não pratica, desobediência. Obediência é o reconhecimento de leis, ordens, estatutos, autoridades, princípios. Exercer obediência é entender que há uma autoridade, há uma hierarquia. É nulo você que tem dons ou diversidade dos dons espirituais, mas não se submete à autoridade pastoral, não submete à autoridade do seu pai, da sua mãe. Estou falando para filhos que vive aquém do princípio da obediência e faz da sua vida, a bel prazer, o que você deseja. Reveja a sua vida, porque muitas vezes nós estamos sendo presos, fisgados e a nossa vida não decola por uma questão simples, que é buscar vestir-se da força do Senhor, ou seja, e do seu poder. Qual é o poder? O poder que em nós opera, o poder do Espírito Santo, que testifica as obras de Jesus. Então o Espírito Santo é o teu ajudador. O Espírito Santo é aquele que vai trabalhar, interceder e ministrar a mim e a você o princípio da vida de Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 ao 9, você vai ver que não usurpa da glória que tinha, antes humilha-se a si mesmo, na condição de homem, de forma humana, é servo e vai ser levado à morte de cruz. Ou seja, princípio da obediência. O princípio da obediência é algo que a gente precisa viver isso como verdade. Anote essa referência. Atos 5, 29, a 2 Coríntios 10, 6, Josué, capítulo 1, verso 8, e Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Amém? Glória a Deus. Veja que filiação é a marca de um guerreiro. Não existe bastardia espiritual na vida de um guerreiro curado, liberto. Embora ela exista, a orfandade, e eu quero aqui trazer um estudo sobre isso, sobre orfandade espiritual, que ela também se origina da questão da orfandade biológica, de árvore genealógica, né? Na visão sistêmica, genograma da nossa existência. Mas o que é a orfandade? Quebra de princípio. O que é ser viver a bastardia espiritual? A quebra dos princípios elementares da nossa vida. Preste atenção nisso, nessa direção, nisto, porque essa é a direção. E aí ele vai dando espaço para que a obediência atraia o quê? Quem é obediente vive o quê? No princípio da honra. E por isso que estão associados. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, veja que nós estamos dentro de casa, na vida comum, no dia a dia. E honrar aqui, eu não quero apenas fechar o contexto do nosso entendimento sobre vida em casa, mas em todas as instâncias, igreja eclesiástica, visão eclesiástica, material, em todas as instâncias onde a gente se submete à autoridade, ok? E aí, honra, ética, tem a ver com tributo, com devoção, reconhecer, né? Hebreus 13, 18, Romanos 12, 10. E aí Paulo vem a seguir e agora começa a dizer para os pais: não provoqueis a ira vossos filhos. O que Paulo está dizendo? Quando você vai no texto grego original, Paulo está dizendo: não sejais porta de escândalo para que não provoque a ira do conhecimento, a repulsa do evangelho. Não seja porta de pecado, de maldição. Não provoque a ira vossos filhos. É preparação e vai mais a seguir. Isso é o quê? Vestir, ok? Comigo? Aí ele vai falar sobre
Servos já é do portão para fora, o dia a dia. Servi a vossos senhores, ou seja, vida material, vida sócio, vida econômica, vida em todos os sentidos. Tem gente que não consegue firmar-se num trabalho, no emprego, espiritualiza tudo, acha que tudo é tudo, quando na verdade, para vencer a batalha, o vestimento de servir é com amor, como se serve a Cristo. Se você serve a Cristo com amor, você não precisa ser hipócrita, só servir na presença. Você é o que você é em qualquer lugar. E por último, naquele tempo os senhores tinham seus escravos e viviam ameaçando, e Paulo usa um contexto, mas que serve para nós, para quem é líder, para quem tem o potencial de liderança em qualquer lugar. Não viva ameaçando, não viva sobrepujando a força pequena de alguém. O modelo de liderança é Cristo Jesus. E o modelo de Cristo Jesus como líder é compaixão, amor. E tudo isso pode te dar a vestimenta de não estar nu diante do inimigo. O inimigo não pode te acusar, não pode te paralisar. E ainda que ele o acuse, você está coberto pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus está cobrindo os princípios da sua vida. Essa é a palavra que nós estamos trazendo hoje sobre vestir e revestimento. Espero no próximo vídeo eu vou falar sobre o cinturão da verdade, a primeira peça da armadura. Shalom!